Oi, eu sou o Pedro Polastri, sou cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. E dentre todos os temas que a gente abordou nessa temática do Juro Verde, agora de 2021, colocamos essa pauta dos cuidados paliativos na cirurgia de cabeça e pescoço, que é um tema muito importante. E hoje vou falar um pouco sobre a atuação do cirurgião de cabeça e pescoço dentro dos cuidados paliativos. Então, o objetivo dessa apresentação é falar qual a participação do cirurgião na paliação do câncer de cabeça e pescoço, e os tópicos abordados serão uma breve introdução sobre conceitos de cuidado paliativo, qual o papel do cirurgião, quais são os fatores que influenciam a decisão do tratamento, entender um pouco a evolução natural do paciente não tratado com câncer de cabeça e pescoço, o planejamento das intervenções, os sintomas e as intervenções possíveis pela equipe cirúrgica e, por fim, as considerações finais. Sobre os cuidados paliativos, né? A gente define como uma abordagem que promove a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida. Toda atuação ela visa afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural, respeitando esse momento da vida e do fim da vida, aliviar e prevenir a dor e os outros sintomas angustiantes, tanto para o paciente quanto para a família, incluindo também o luto da família em relação ao processo de morte do paciente, integrar todos os aspectos psicológicos, físicos, sociais e espirituais na assistência e oferecer um sistema de apoio não só para o paciente, mas como toda a rede de cuidado e familiares. E sobre o papel do cirurgião, eu utilizei principalmente essa revisão de literatura que discute qual o papel da cirurgia na avaliação do câncer de cabeça e pescoço. É, é um artigo bom, interessante, e ele aponta que o papel do cirurgião ele é primordial. É necessário que o cirurgião tenha uma compreensão dos conceitos e dos objetivos dos cuidados paliativos, que ele conheça a história natural da doença não tratada, que ele conheça questões relacionadas à qualidade de vida do paciente e do processo de morte, e conhecimento de possíveis intervenções cirúrgicas que podem ser realizadas nesse contexto dos cuidados paliativos. E lembrar que é necessário, em todo caso, individualizar de acordo com as necessidades e sintomas dos pacientes. Então, é diferente do tratamento curativo, que a gente tem, às vezes, de forma muito protocolar, mesmo que a gente ainda individualize os tratamentos, mas a gente está muito dentro de protocolos de tratamento cirúrgico, não cirúrgico. Aqui é muito importante saber qual é o sofrimento, qual é o sintoma, qual que é a angústia daquele paciente e da família, e todo o seu contexto como um todo, para a gente poder dosar e saber quais intervenções podem ser necessárias. Então, é importante a gente saber todos os fatores que podem influenciar na decisão do tratamento, não é uma questão simples, não é uma questão complexa. A gente tem que levantar muitas questões sobre o caso para poder decidir e sempre tentar fazer o melhor para o paciente e sua família. Então, a gente tem fatores relacionados ao paciente, como a idade, a condição geral, comorbidades, as preferências do paciente e de sua família, qual a motivação do paciente dentro do tratamento e da doença, entendendo em qual ambiente que esse paciente está inserido e qual o suporte familiar que esse paciente tem, qual que é a rede de cuidado que esse paciente tem. Em relação ao tumor, a gente precisa saber a situação do sítio primário, tanto quanto extensão e localização, o tipo histológico da doença, o entendimento de todo o estadiamento dele, então, estadiamento T, a presença e a extensão de metástases cervicais, metástases à distância, presença de sintomas, tumores sincrônicos, que não é raro na cirurgia de cabeça e pescoço, e as modalidades prévias de tratamento do paciente. Entender também e saber quais são
a disponibilidade e as limitações do serviço de saúde em que o profissional e o paciente está inserido. Então, a experiência da equipe do serviço conta muito, os recursos disponíveis, tanto da instituição quanto do paciente, um paciente que tem plano, não tem plano, o que o Sistema Único Público de Saúde vai oferecer para esse paciente, a presença de uma equipe multidisciplinar que é essencial, diretrizes nacionais ou regionais que podem variar, e a relação médico-paciente. Sobre a evolução natural do paciente não tratado, a gente tem um trabalho brasileiro, publicado em 2000, que avaliaram 808 pacientes com câncer de cabeça e pescoço que não tiveram tratamento cirúrgico ou de quimioterapia ou radioterapia, seja porque o paciente recusou o tratamento, seja porque o paciente estava em condição mais debilitada e não era candidato a nenhuma forma de tratamento, e assim esses pacientes foram seguidos e, e tratados com suporte clínico e cuidados paliativos. Dessa amostra, aproximadamente 50% dos pacientes morreram em 4 meses, a partir da data do diagnóstico. No entanto, a sobrevida do paciente ela variava de acordo com características da extensão da doença, condições do paciente, idade, e aí o fator que mais afetou e que foi o maior preditor de sobrevida do paciente nessas condições foi o status performance. Então, aqui um gráfico mostrando como que o paciente com melhor status performance apresenta melhor sobrevida em relação aos pacientes com pior status performance, e a importância da gente entender isso para justamente tentar prever e entender qual que vai ser o prognóstico, o que a gente espera da evolução da doença desse paciente. O planejamento de qualquer intervenção ou dos cuidados paliativos, ela sempre deve ser feita com equipe multidisciplinar, envolvendo múltiplos profissionais. Em relação à equipe médica, pode ser realizadas intervenções cirúrgicas e não cirúrgicas. Muito importante, um grupo de cuidados paliativos para segmento desse paciente, idealmente desde o diagnóstico, e a gente tem outras especialidades aí que nos auxilia e que nos ajuda também a promover os cuidados no sentido de cuidados paliativos, né? Então, a gente tem a clínica da dor, a oncologia clínica, a radioterapia, a radiologia intervencionista, e o cirurgião ele deve também participar de forma ativa. Não é porque o paciente não irá receber um tratamento curativo que o cirurgião ele termina o seu segmento ou ele termina as possibilidades terapêuticas com o paciente. Ele deve ter o segmento, sim, com o cirurgião de cabeça e pescoço durante todo esse processo, deve estar atento e conhecer possíveis procedimentos cirúrgicos, intervenções, ou articular toda a rede de cuidado do paciente para melhor qualidade de vida e de morte. Dentre as intervenções médicas, né, a gente tem as medidas farmacológicas, então é muito importante os analgésicos, as medicações que vão tratar, igual eu vou falar um pouco mais à frente, os sintomas assim bem particulares da cirurgia de cabeça e pescoço e do câncer da cabeça e pescoço, mas também tem que estar atento aos possíveis procedimentos que possam ser realizados. Importante no planejamento o envolvimento familiar e da rede de cuidados, e as decisões de tratamento sempre devem ser compartilhadas e, se possível, ser antecipadas também, né? A gente não vai esperar o paciente apresentar alguma complicação ou chegar ao fim de vida para começar a apresentar e discutir introduzir à família e ao paciente as possíveis complicações, evoluções naturais e possibilidades de intervenções ou opções terapêuticas. A gente, na medida do possível, deve alertar o paciente e a família de como a doença pode evoluir naturalmente e, sempre que possível, antecipar medidas assistenciais, deixar registrado, para que a gente sempre esteja bem pareado com os desejos do paciente e de sua família. Então, as intervenções aqui serão realizadas com o objetivo de retardar o crescimento tumoral,
ou melhorar a sobrevida, ou às vezes apenas o controle dos sintomas. E sempre necessário a gente pesar as intervenções para evitar procedimentos fúteis que às vezes vão gerar apenas estresse, vão gerar desconforto para o paciente e sua família, sem trazer possíveis benefícios. Então, quais são os sintomas que a gente vai se deparar com o paciente com câncer de cabeça e pescoço e cuidados paliativos? A gente tem os sintomas gerais que são descritos e são em comum aí para todos os pacientes com câncer, né, nesse estágio. Então, a dor aí seria talvez o sintoma que a gente mais aborde, converse sobre. Então, é importante fazer uma analgesia sempre adequada ao paciente. É inaceitável deixar um paciente com câncer e com dor ou sofrer por dor. E é uma coisa que gera muita angústia na família também. E outros sintomas, náuseas e vômitos, a constipação, muitas vezes aqui secundária a medicamentos anticolinérgicos para tratar a dor, por exemplo, ou antidepressivos, os problemas psicológicos do paciente, a perda de peso e a desnutrição, que na cabeça e pescoço também é muito importante, e a fadiga e queda de funcionalidade. E específico aí da cabeça e pescoço, a gente tem que entender que os nossos sítios primários de doença englobam aí todo o trato aerodigestivo superior e órgãos relacionados aos sentidos principais, né? O olfato, o paladar, a audição, a visão. Então, tudo isso pode estar comprometido pela doença ou como sequela de algum tratamento prévio ou atual. Então, quais são os sintomas aí específicos que a gente pode ter? Os problemas orais, que são muito marcantes na cirurgia de cabeça e pescoço. Muitas vezes os pacientes queixam e têm qualidade de vida comprometida por xerostomia, questão de boca seca. Então, a gente sempre estar atento e em conjunto com a equipe multi, da prescrição de saliva artificial, de medicamentos que podem auxiliar nessa queixa, a fístula salivar, né, a fístula seja orocutânea, faringocutânea, que é um problema importante também, que a gente vai falar um pouco mais à frente, infecções secundárias, como candidíase, infecções fúngicas, geram dor, geram desconforto, úlceras orais, e aqui muito importante também a atuação da odontologia em conjunto, realizando laser terapia ou outras terapias para melhorar a mucosite ou a presença de lesões orais. E a cialorreia. A cialorreia é um sintoma também importante na cabeça e pescoço. Aqui ela não seria, de fato, um aumento do fluxo salival, uma cialorreia real, mas é mais uma alteração, uma sensação subjetiva, muito secundária à disfagia. Então, o paciente, seja ou pela doença ou pelo tratamento prévio, tem dificuldade de deglutição, acumula saliva na boca e às vezes isso é uma coisa que impacta muito, né? O paciente ele fica com muito escape de saliva por via oral, às vezes pode dificultar a comunicação, pode dificultar às vezes a tentativa do desenvolvimento da alimentação por via oral do paciente, aspiração de saliva, desconforto respiratório, então é uma queixa importante também. A própria disfagia, que é muito marcada, muito presente na cirurgia de cabeça e pescoço, a obstrução da via aérea, a presença de dor pela própria doença, ou pela própria edema secundária ou tratamento, dificuldades na comunicação, que impacta aí diretamente aí no ambiente do paciente e sua relação com o ambiente, e a comunicação de sintomas e desconforto, feridas infectadas, úlceras e fístulas, é algo muito importante também para o paciente com câncer de cabeça e pescoço. Muitas vezes esses pacientes evitam convívio social, às vezes eles são negligenciados na própria assistência à saúde, seja pelo odor, pelo aspecto, né? Assim, são feridas muitas vezes muito evidentes, estão na face, no pescoço, tem uma questão estética importante também. Então, é o cirurgião que vai acolher sempre o paciente, tratar o paciente aí, de forma humanizada, em conjunto com a equipe
de enfermagem. É importante a gente atuar no tratamento de possíveis infecções que podem piorar o aspecto, o odor dessas feridas ou das lesões. Cuidar sempre de curativos bem feitos, envolver a família, entender qual que é o papel da família também na manutenção desses cuidados, se a família consegue fazer suporte, porque às vezes a família é, não consegue lidar também com essas feridas ou com a lesão ulcerada do paciente. Então, curativos adequados, curativos oclusivos, evitar miíse, que é uma coisa importante, inclusive mecanismo, às vezes, de morte dessas doenças, evitar sempre o odor, que é algo que impacta diretamente aí no convívio do paciente, gera constrangimento. A gente tem um hábito aí de prescrever medicações antimicrobianas, tópicas, justamente para tentar diminuir essa colonização e às vezes melhorar o odor, que é tão marcante. E os sangramentos, né? As hemorragias, os pacientes também, por conta do tratamento ou da própria lesão, podem ter paralisia facial e às vezes com impacto aí, não só por questão estética, comunicação, mas também questões oculares, né? O paciente tem dificuldade ou às vezes não consegue fazer a vedação ocular, então isso pode gerar inclusive sintomas para o olho, a obstrução nasal e a perda auditiva, e aqui muito marcado com a quimiorradioterapia. Às vezes esses pacientes podem, como sequela do tratamento, apresentar algum nível de perda auditiva. Entre as intervenções aí que o cirurgião pode realizar, a gente tem a cirurgia de debulking, que seria definida como um procedimento para realizar a redução do tamanho da massa. Geralmente se aplica para lesões intraluminais, para a gente justamente tratar os sintomas obstrutivos, melhorando fala, deglutição e respiração. E aí, os principais sítios de intervenção seriam aí a faringe, a laringe e os seios. é, Desculpa que está escrito errado. O trato rinocinusal, os seios paranasais e a cavidade nasal. É, então, por exemplo, o paciente tem um câncer de laringe, está desenvolvendo sintomas obstrutivos, o paciente não é candidato a tratamento curativo, seja por metástases ou por características do próprio paciente ou preferências. Às vezes você pode realizar um procedimento endoscópico e aí tentar não tirar toda a lesão, mas diminuir todo o aspecto mais obstrutivo da lesão, no intuito de prolongar ou evitar sintomas decorrentes da possível obstrução respiratória. A mesma coisa se aplica para faringe. É, Aqui eu não coloquei cavidade oral, mas às vezes a gente realiza, por exemplo, pacientes que têm lesão de língua, de assoalho, de lábio, às vezes muito volumosa. Isso evita que o paciente consiga ter uma vedação labial adequada. Isso gera dificuldade para deglutir saliva, piora a cialorreia, piora odor, dificulta a higiene oral do paciente. Às vezes a gente pode também realizar uma cirurgia para diminuir ali o volume de tumor, visando a melhoria desses sintomas. Também pode ser aplicada para massas cervicais ou ulceradas na pele, seja para tratar dor, seja para simplificar os cuidados de curativo, seja porque a lesão está próxima de uma traqueostomia, às vezes inclusive dificulta troca da cânula e a manutenção e cuidados diários da cânula de traqueostomia. E, por fim, né, assim, todas essas medidas, independente do sítio primário ou o sintoma que será tratado, são consideradas medidas temporárias. Isso sempre deve ser, o cirurgião sempre deve ter consciência disso e apresentar isso para a família e para o paciente. Lembrar que esses procedimentos nem sempre são simples e seguros, porque existe o risco de sangramento, as lesões costumam ser muito bem vascularizadas. A gente tem estratégias para evitar, às vezes, o risco de sangramento, como a presença de laser de CO2 ou outra forma de laser terapia para cirurgia, o uso de desbridadores também que já realizam algum tipo de cauterização. Então, são formas de evitar e diminuir o risco de sangramento. E a ressecção paliativa do tumor, ela não costuma ser realizada. A gente, pô, muitas vezes as cirurgias serão cirurgias longas, com riscos cirúrgicos de complicações pós-operatórias, nem sempre vale a pena
ou será mais benéfica em relação aos riscos, mas em casos selecionados a gente pode sim realizar. Por exemplo, o paciente ele tem uma lesão, por exemplo, de língua, sente muita dor, tem dificuldade de higiene oral, de comunicação, está aí impossibilitado de via oral, e às vezes esse paciente tem metástase no pulmão, né? E a gente sabe que a gente não vai conseguir curar a doença, mas às vezes a gente pode discutir realização da ressecção do tumor primário, ou às vezes de alguma metástase cervical, pensando em paliar sintomas mesmo sabendo que de forma sistêmica a gente não está conseguindo tratar essa lesão. Mas são casos selecionados, isso deve ser bem conversado, individualizado para cada situação, mas é possível sim a gente ofertar esse tipo de tratamento ao paciente. A via aérea é uma coisa muito importante nos cuidados paliativos no câncer de cabeça e pescoço. É uma forma de mecanismo de morte, né? A obstrução da via aérea pela doença. E é uma forma assim, muito angustiante, são sintomas muito angustiantes para o paciente e para a família. O principal recurso que a gente tem aí, talvez, é a traqueostomia. Então, lesões que estejam cavidade oral, orofaringe e na laringe, elas podem ter um sintoma respiratório tratado por meio da traqueostomia. Então, aí o ar já não vai precisar passar por algum local obstruído pela lesão. Algumas vezes a traqueostomia ela tem suas limitações, então se o paciente ele já tem um acometimento traqueal, já intratorácico, a cânula pode não mais ajudar. Em alguns casos a gente pode utilizar então a implementação de stents, conforme aqui na imagem, é utilizado, por exemplo, paciente com câncer de tireoide, com invasão da traqueia, e a gente tenta garantir a patência da via aérea do paciente por meio desses stents, né? Então, é utilizada principalmente traqueia, via aérea inferior. E um ponto importante para discutir é o momento desse procedimento da via aérea, né? A gente sempre deve evitar fazer esse procedimento de urgência. É angustiante para o paciente desenvolver a dispneia. Às vezes o paciente ele tem uma preocupação em relação a essa possibilidade. Às vezes isso vai impedir o paciente de dormir e gerar realmente muita angústia, muita ansiedade, seja no paciente ou na família. Então, é sempre importante a gente tentar prever a possibilidade de acontecer essa obstrução da via aérea e, às vezes, programar esse procedimento de forma profilática, em uma situação de maior conforto para o paciente e seus cuidadores. Outro evento muito importante também é o sangramento. Na cabeça e pescoço é importante porque a gente tem os vasos carótida comum, carótida interna, carótida externa, que são aí artérias calibrosas, e a maioria dos tumores vai ter irrigação por meio desses vasos, e é um dos eventos aí mais temidos, seja pela equipe e pela família. Importante a gente saber que muitas vezes um sangramento importante, ele é precedido de um sangramento sentinela. Então, às vezes o paciente ele tem um sangramento autolimitado e aí um tempo depois, algumas horas ou alguns dias após, ele vai apresentar às vezes um sangramento muito importante, o risco de mortalidade é muito alto. Muitas vezes quando o paciente ele tem uma hemorragia mais grave, a gente não tem tempo suficiente para conseguir intervir. E aí a gente cai para duas possibilidades terapêuticas. A gente tem a possibilidade de realizar a intervenção cirúrgica, fazendo ligadura direta desses vasos que vão nutrir a lesão, por exemplo, uma carótida externa. Então, às vezes o paciente está sangrando de algum ramo da carótida externa, em alguma lesão de lábio, boca ou da faringe, e a gente consegue fazer a ligadura direta. Mas a gente tem aqui, é uma coisa que a gente dispõe no nosso serviço e que eu acho que assim tem um papel muito importante na avaliação desses pacientes, é o tratamento endovascular, porque é um procedimento com morbidade mínima e ela é capaz assim de conter e reverter sangramentos de uma forma muito satisfatória. Então aqui a gente tem um exemplo, um paciente com uma lesão em região parafaríngea. Aqui a gente mostra a arteriografia, mostrando todo o blush arterial dessa lesão, mostrando como ela é vascularizada. E aqui, após
a embolização desses vasos nutridores da lesão, a melhora da vascularização da lesão, né? A diminuição da vascularização e assim tratando o sangramento do paciente. Já vi casos chegarem na unidade de emergência, paciente com sangramento importante, repercussão hematimétrica, que facilmente assim teria levado o paciente a óbito. No entanto, era paciente com câncer de cabeça e pescoço, com funcionalidade excelente, o paciente conseguia fazer todo o autocuidado, um paciente que era bem ativo, cuidava do jardim, fazia aí as coisas do dia a dia que ele prezava e gostava, tinha um contato bom com a família, e assim, o paciente fez um procedimento endovascular, recebeu alta em menos de 24 horas do hospital e com a funcionalidade preservada, então assim, realmente é um procedimento que a gente usa muito, muito importante para aqueles pacientes que às vezes teriam sua sobrevida diminuída por algum evento hemorrágico. O manejo da fístula, que é uma coisa assim difícil na cabeça e pescoço, mais comum em pacientes submetidos a laringectomias, mas a gente tem também em outras cirurgias da faringe e cavidade oral. Ela ocorre principalmente em pacientes irradiados previamente. É algo que gera muito desconforto para o paciente, porque geralmente o paciente está com via oral suspensa por conta da fístula, é uma coisa que limita então a ingesta via oral, então gera desconforto e também vai demandar a realização de curativos. Às vezes o paciente ele tem fístulas com débito mais alto, então isso acarreta desconforto e deixa mais complexo todo o cuidado domiciliar ou hospitalar do paciente. Muitas dessas fístulas elas apresentam fechamento espontâneo, mas fístulas maiores, casos mais dramáticos, pode ser necessária intervenção cirúrgica. É, Nos cuidados gerais, a gente precisa deixar essa fístula adequadamente drenada, às vezes com o uso de drenos cervicais. Importante sempre realizar debridamento de áreas necróticas, manter sempre um cuidado de curativo local satisfatório. É importante, às vezes, para conter sintomas e desconfortos do paciente e de sua família. E por muitas vezes vão ser necessários rotação de retalhos quando a gente pensa em tratar essas fístulas. E lembrar que a fístula, o conteúdo salivar no pescoço, quando a gente tem exposição de grandes vasos, é, aumenta muito o risco de ruptura espontânea e de sangramento para o paciente, que é algo bem dramático e é algo que uma situação que a gente realmente não quer. Então, por muitas vezes a gente vai realizar tratamento, às vezes mesmo que a gente não consiga fechar a fístula, mas se a gente conseguir interpor o trajeto da fístula, com enxertos e retalhos protegendo os grandes vasos, às vezes isso pode evitar situações desagradáveis para o paciente. Existem outros procedimentos aí também descritos. Lembrar sobre o suporte nutricional, o paciente que está em sonda nasointeral, com previsão de uso de mais de 6 a 8 semanas, a possibilidade de conversar e oferecer a via interal cirúrgica, seja por gastrostomia, jejunostomia, a gente pode realizar esses procedimentos muitas vezes de forma endoscópica, com menos morbidade, e sempre apresentar isso para o paciente. Às vezes o paciente ele tem uma lesão aí no trato aerodigestivo superior, então frequentemente ele vai ter problemas associados à sonda. Quando o paciente perde, às vezes obstrui a sonda, é difícil a passagem novamente, muitas vezes vai precisar de endoscopia, risco de sangramento, às vezes não consegue passar. Então, às vezes, a via cirúrgica ela vai diminuir aí os desconfortos. Outro sintoma, a celorreia, como eu tinha falado previamente, a gente entra com medidas gerostômicas sempre quando a gente identifica que é um sintoma importante para o paciente, mas essas medidas gerostômicas às vezes são muito limitadas. Quando a gente tem cuidados paliativos, por exemplo, no paciente neurológico, a gente tem a opção de fazer submandibulectomia, a gente tem a opção de realizar a radioterapia, mas no contexto da cirurgia de cabeça e pescoço, muitas vezes o paciente ele já não tem a glândula salivar submandibular, seja porque foi ressecado em esvaziamento cervical, seja porque ele já irradiou, por exemplo, a parótide e já tem uma salivação prejudicada, mas mesmo assim o paciente ele tem essa queixa de celorreia, seja pela obstrução, por tumor, seja pela disfagia. Uma opção que a gente tem é a aplicação de toxina botulínica, a gente pode fazer realizando a injeção aí nas glândulas
parótidas e glândula submandibular. É uma injeção que vai ter um efeito aí aproximadamente 4, 5 meses, e ela consegue, assim, de forma satisfatória, melhorar a queixa do paciente, melhorar qualidade de vida. Além disso, o controle da dor, quando a gente não tem um controle satisfatório de forma medicamentosa, a gente pode lançar a mão aí de cirurgia ablativa ou de infiltração de nervo. Então, a gente utiliza aqui o pessoal da radiologia intervencionista e o pessoal da clínica da dor, que muitas vezes vai nos auxiliar a tratar a dor de forma mais satisfatória. Inclusive, a gente pode realizar neurectomias de forma cirúrgica. E aqui os pacientes com paralisia facial, como eu falei, podem ter problemas secundários em relação à paralisia, como a dificuldade de proteção da córnea por dificuldade de fechamento palpebral, e a gente tem a possibilidade de alguns procedimentos, como a tarsiorrafia, e aqui exemplificado a questão do peso palpebral. Isso ajuda o paciente a melhorar a fenda palpebral e aí diminuir riscos e sintomas relacionados à exposição da córnea. Então, por fim, a gente sabe que a assistência ao paciente com doença ameaçadora da vida, no contexto da cirurgia de cabeça e pescoço e do câncer de cabeça e pescoço, é um desafio. Não existe fórmula, o cuidado ele sempre deve ser integral e individualizado para cada situação. É importante a gente visar o controle de sintomas e as medidas todas realizadas visando melhoria da qualidade de vida. Fora isso, evitar realizar qualquer procedimento que seja fútil, que irá gerar mais desconforto com a família e o paciente. E lembrar que existem procedimentos cirúrgicos invasivos que podem, sim, em casos selecionados, serem realizados com o intuito de melhorar esses sintomas e a qualidade de vida e de morte do paciente e da sua família. Agradeço a disponibilidade para poder fazer essa aula, espero que tenham aproveitado.